A linha do apego é uma linha teórica que foi desenvolvida pelo psiquiatra britânico John Bowlby. E nessa teoria, essa perspectiva teórica, o John Bowlby se voltou a olhar um fenômeno infantil da privação materna e de entender como que esse fenômeno se atualizava ao longo da vida. Então, nesse sentido, John Bowlby se voltou para entender como que esse vínculo bebê e cuidador primário, que ele chamava de mãe, se dava. Ele investigou essa relação entre os bebês e os cuidadores primários. Esse vínculo que se formava nessa relação se dava numa experiência de perda e numa experiência de separação. Uma separação que se dava momentaneamente e que, no caso do fenômeno que ele observou, se dava de uma forma prolongada. Então, o foco da teoria do apego é a questão do estilo de apego que a pessoa predominantemente tem, um estilo de apego que pode ser seguro, inseguro ambivalente, inseguro evitativo e desorganizado. E a partir desse estilo de apego predominante que for observado no bebê, na criança, na pessoa, no vínculo bebê e cuidador primário, é que o cuidado em terapia se dá. John Bowlby, tempos depois, teve a oportunidade de trocar com muitos pesquisadores que foram desenvolvendo a sua teoria. Mary Ainsworth foi uma das principais pesquisadoras que contribuíram para a teoria do apego através do teste da situação estranha, em que ela, em uma sala, dispunha uma criança com a sua mãe e uma pessoa estranha em situações diferentes numa sequência. E a partir daí, a Mary Ainsworth conseguiu corroborar, concordar, reforçar a teoria do apego que foi desenvolvida pelo John Bowlby. Então, hoje, muitos teóricos desenvolvem os achados de John Bowlby da teoria do apego, dentre eles Colin Parkes, com a teoria do apego na perspectiva do luto. E por aí a teoria do apego vai se reforçando, tanto no sentido do cuidado infantil, mas também no sentido dessa atualização ao longo da vida, na fase da adolescência e também na adultez. E observando a questão das crises ao longo desse ciclo de vida, como que a pessoa lida com as crises, tanto no sentido da privação da figura de apego, mas ao longo da vida, como, por exemplo, lidar com o luto, com a perda, com a separação definitiva da figura de apego. Desse modo, a teoria do apego se mostra muito versátil, como uma linha teórica que atende tanto às questões da infância, como também ao longo do ciclo vital. A teoria do apego ela tem a sua aplicação tanto na clínica, em psicologia, mas também nas instituições. Por exemplo, nas instituições escolares, nas instituições asilares, tanto na questão da infância, mas também quando a gente pensa na institucionalização dos indivíduos ao longo da vida, de como a pessoa lida com esse processo de estar numa instituição e de se vincular com as figuras desta instituição, como, por exemplo, o processo de hospitalização, em que é outro contexto, outra situação, em que a pessoa está sob cuidados e vincula-se àquelas pessoas que estão oferecendo cuidado, e que a partir daí a psicologia traz a contribuição das perspectivas da teoria do apego de modo a ofertar um cuidado cada vez mais pleno, cada vez mais integral a esse ser humano. Nesse sentido, então, a gente pode pensar a teoria do apego como contribuição para outras áreas do conhecimento para além da psicologia, quando a gente pode pensar os profissionais de saúde, medicina, fisioterapia, toda a rede de cuidados que pode se beneficiar dos conceitos da teoria do apego. Por isso, a gente pode pensar num trabalho multi e interdisciplinar nesse sentido.